Então nós vamos lá. Você tem aqui o método hermenêutica de interpretação literal. Então, aquilo que aparece no texto é o que você vai interpretar. E nós vimos também o método de interpretação simbólico, que é aquele que aparece no texto, mas não pode ser interpretado literal. E aí nós demos alguns exemplos, fizemos alguns exercícios. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, nós não podemos tomar esse texto de Jesus dizendo que ele é a videira como literal. É um texto simbólico. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, quando nós olhamos para um texto desse, é básico. Nós olhamos para ele e vemos nele a interpretação literal. E aí tem um terceiro elemento, que é a linguagem figurativa e alegórica. Então, nesse texto onde nós encontramos aí essa linguagem figurativa e alegórica, o que nós temos que fazer? Aí já é um pouco mais complexo, tá? Porque essa linguagem figurativa ou alegórica, a gente precisa ter muito cuidado para interpretá-la. Por quê? Quando Jesus diz lá, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ali você já bate o olho no texto e você entende que aquilo é simbólico, que Jesus não é literalmente o pão, e que Jesus não é literalmente a figueira, a videira, que Jesus não é literalmente o quê? A luz do mundo, no sentido literal. Então, a interpretação literal, ela é um pouco mais fácil. A simbólica é mais fácil ainda. Agora, o terceiro elemento que nós vamos colocar aqui é a linguagem figurativa e alegórica. Essa linguagem figurativa e alegórica, ela é um pouco mais complexa e poucas pessoas, quando lê a Bíblia, têm a condição de fazer uma aplicação figurativa e alegórica num texto sagrado. Por quê? Porque ele requer algumas normas. Esse tipo de interpretação requer um conhecimento bíblico. Então você não pode chegar num texto que tem ali uma linguagem figurativa e uma linguagem alegórica, você simplesmente colocar algo da sua cabeça. Você tem que pegar aí o método de interpretação e saber que nesse método de interpretação você vai ter que trabalhar em cima dele. Quando nós, então, falamos desse método figurativo, irmãos, ele é interessantíssimo. E esse método alegórico é interessantíssimo, porque aí nós vamos pegar essa linguagem alegórica e trabalhar essa interpretação alegórica de uma maneira que os textos bíblicos, eles saltam aos nossos olhos, eles ficam mais fáceis. A leitura bíblica se torna mais gostosa, porque onde você lê, você consegue ter uma compreensão mais profunda da palavra. Aí tal, os intérpretes precisam estar atentos à maneira como os autores bíblicos usaram a linguagem figurativa e simbólica para transmitir seus significados, pois isso fornece uma compreensão mais profunda da Bíblia. Então, a interpretação alegórica, irmãos, é algo tremendo. E você lê a palavra de Deus, e você, fazendo esta leitura, você consegue enxergar nela um sentido mais profundo que a maioria das pessoas, eu digo a maioria esmagadora, não consegue ver. E quando consegue ver, eles acabam fazendo o quê? Uma interpretação errada. Então, tentem associar agora o que eu vou falar. Nós temos a interpretação literal. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. É uma linguagem literal, não tem nada simbólico ali. Deus criou a terra literal, né? E Deus criou o céu. Então, o verso bíblico não tem segredo, é uma interpretação literal que nós fazemos. Aí você vai lá, outro texto. Eu sou bom pastor,
eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a videira verdadeira, aí já é uma interpretação simbólica. Quando nós entramos agora nos textos bíblicos, nós vamos ter a linguagem alegórica. E quando eu falar agora linguagem alegórica, vocês vão sempre associar essa linguagem alegórica com uma outra palavrinha técnica que é chamada tipologia bíblica. Então vamos lá, eu falei linguagem alegórica, vocês associam com o quê, Débora? Quando eu falar aqui linguagem alegórica, então grave esse nome, linguagem alegórica, vocês automaticamente vão associar com uma outra palavrinha que é tipologia. Linguagem alegórica, lembra tipologia. Linguagem alegórica, lembra tipologia. Tudo bem? Então, Débora, quando eu falar linguagem alegórica, qual a outra palavrinha que vem? Tipologia bíblica. Perfeito. Irmã Rose, quando eu falar linguagem alegórica, qual a outra palavrinha que vem? Tipologia bíblica. Perfeito. Irmã Nailê, quando eu falar linguagem alegórica, qual a outra palavrinha que vem? Tipologia bíblica. Perfeito. Então, nós vamos trabalhar agora com essa questão, tá? Na aula passada, nós pegamos esse texto de Levítico para falar dele que tem uma linguagem. Então, vamos lá. Ele tem uma linguagem literal, que é o texto que foi escrito para aquela época, mas estes versos aqui têm uma linguagem, o quê? Aquela palavrinha que nós sempre falamos. Você tem aqui a linguagem figurativa, você tem aqui a linguagem da tipologia bíblica, que é aquilo que nós estamos trabalhando, tá? Então você tem nesse texto o que é literal, e você tem nesse texto a alegoria, e essa alegoria ela é chamada de tipologia bíblica, tá? Então vamos lá. Nós dissemos na aula passada que Deus chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Isso foi literal? Sim. Isso, Sim. Sim, literal. Sim, Então, sim. é o texto da maneira que ele está aí. Então nós enxergamos, não, isso aqui é literal. Deus chamou a Moisés, falou com ele da tenda da congregação e explicou para eles a questão de como deveria ser feito os sacrifícios. Então, neste caso aqui, nós vemos a literalidade do texto, mas aqui tem, irmãos, uma alegoria e nós associamos com a tipologia. E aí vocês, com o avanço das aulas, vocês vão conseguindo entender essas diferenças. Então, vamos lá. Deus estava falando para eles, aqui nós lemos tudo, né? E o ofertante, ele teria que pegar o animal, ele teria que separar o melhor animal, ele tinha que esfolar o animal, ele tinha que partir, aqui ó, esquartejar, né? Tinha que partir o animal em pedaços. Tudo isso era responsabilidade dele, do ofertante. Os filhos de Arão, que eram os sacerdotes, tá aqui ó, eles tinham que colocar o fogo sobre o altar e eles também tinham que pegar o sangue do animal. Isso era responsabilidade deles. Então a pessoa colocava aí a mão sobre a cabeça do animal. Preste atenção nesse detalhezinho aqui, tá? Ó, vocês vão pôr a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja feito por ele para a sua expiação. Então, o fato de se colocar a mão sobre a cabeça do animal é que o ofertante estava transferindo o pecado dele para aquele animal. O animal tinha pecado? O animal, irmãos, pense aí, o animal ele é irracional. Deus cobra dele a questão de pecado? O animal, diante de Deus, em termos de pecado, não é inocente? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Sim. Isso, com certeza. Então, o animal inocente, não foi ele que pecou, né? Até porque o animal não tem pecado, porque ele não tem consciência dele mesmo, ele não tem razão, não foi dado a ele a questão do livre-arbítrio. Então, o animal ele é irracional.
Deus não cobra do animal a questão do pecado. Então o animal era inocente, então a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal. Vai guardando essas partes, porque aí depois nós vamos voltar no texto e mostrar onde está a tipologia bíblica nesse texto. Aí aqui coloca, né, olha, ele deveria, o ofertante deveria degolar o animal, ou seja, matar. Os sacerdotes deveriam espargir o sangue sobre o altar. Ele deveria partir os pedaços. Olha aqui, ó, o ofertante deveria lavar com água o animal, tá? Preste atenção nesses detalhezinhos. E o sacerdote oferecia sobre o altar. Tinha que ser ave, poderia ser rola, poderia ser sacrifício de aves, né? Rolas ou de pombinhos. Olha aqui o sacerdote e oferecer tudo sobre o altar. Olha os detalhes, ó. Ele tiraria o papo com as penas e deveria fender as asas aí, tal, do animalzinho, que era a pomba ou a rolinha, e isso seria de cheiro suave ao Senhor. Muito bem. Qualquer pessoa, irmãos, que ele não faça que ele não tenha a capacidade, a técnica, o estudo para fazer uma interpretação alegórica e tipológica desse texto, ele vai ler isso aqui e ele vai ficar entediado de ler o que está aqui. E por que ele vai ficar entediado? Porque ele está vendo, gente, mas o que é isso? Tinha que pegar o animal, tirar o papo dele, queimar sobre o altar o sangue, o animal ali, o sangue dele seria espremido, tinha que tirar as fressuras e as pernas e lavar. O sacerdote pegava, oferecia sobre o altar, tiraria a parte dos seus pedaços, a cabeça, o rendenho. O que é isso? Tinha que degolar um animal. Então você lê um texto desse aqui, você não vê beleza nesse texto. Por quê? Porque você não entende que esse texto, ele é um texto alegórico e ele é um texto tipológico. Tá bom? Então vamos agora aplicar nesse texto a alegoria e a tipologia. E sempre que você faz uma interpretação bíblica, não importa se ela é literal, se ela é simbólica, se ela é alegórica, se ela é tipológica, sempre ao final você faz uma aplicabilidade na sua vida. Não importa, Velho ou Novo Testamento, você faz uma aplicação na sua vida. Então nós vamos fazer agora, destrinchar, eu não vou dar aqui todos os detalhes, tá? Mas vou pegar aqui as partes principais para a gente fazer a aplicação alegórica do texto e depois a aplicação tipológica, certo? Então vamos lá, voltemos ao início. Então, Deus falou para Israel, os filhos de Israel, primeiramente, dizendo para eles o seguinte, ó, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor. Então, primeiramente, isso aqui era uma oferta voluntária. Deus está falando e obrigando as pessoas a oferecer aqui? Não. Deus está simplesmente dizendo, quando vocês desejarem oferecer uma oferta a mim, a regra vai ser desta forma. Vai ter que ser assim. Então, presta atenção na beleza do texto aqui, hein? Quem é que está determinando as regras de fazer o sacrifício para que esse sacrifício seja aceito por ele? Quem está determinando as regras? Quem está dizendo, olha, para que eu aceite a oferta de vocês, tem que ser dessa forma. Quem é que está determinando isso? O próprio Deus, né? O próprio Deus. Deus. Deus determinando, né, para Moisés falar com o povo, né? Isso. Então, pega um detalhe. Aqui já tem uma beleza preciosíssima. Se é Deus que determina a maneira com que a pessoa oferece a oferta a ele, então não somos nós que determinamos como que Deus vai receber a nossa oferta. É o contrário. É Deus que determina a forma com que nós façamos a oferta a ele. Então o culto a Deus não pode ser da maneira que eu quero. Tem que ser da maneira que Deus determina. Então, nenhum homem pode chegar até a Deus da maneira dele, do modo dele, do jeito dele, e falar assim, não, eu vou fazer do meu jeito para oferecer a Deus alguma coisa. Negativo. Jamais Deus vai aceitar essa oferta.
Porque Deus só aceita a oferta se ela estiver conforme o padrão que ele estabeleceu. Então, qualquer pessoa que queira se aproximar de Deus para oferecer para ele uma oferta, ele só aceita se estiver dentro das regras que ele estabeleceu. Tudo bem? Amém. Vamos continuar. Sim. Isso. Então, quando eu perguntar aqui, tudo bem? Aí eu quero ouvir as vozes de todos vocês, tá? Para eu saber se está tendo alguma dúvida, se a gente pode continuar. Então, vamos lá. Aí ele chega e diz, olha a primeira ordem. Olha a primeira ordem. Oferecereis as vossas ofertas de gados, de vacas e de ovelhas. Então, Deus determinou os tipos de animais que poderiam ser ofertados. Então, se é oferta de gado, vacas e de ovelhas, eu faço a pergunta para vocês. Um coelho faz parte de gado, vaca e ovelha? Não. Não. Manailê? Não, que eu tava com a Bíblia aberta aí pra voltar, demora um pouquinho. Tá bom. Então não se faz, Deus não aceitaria a oferta de coelho. Então não se sacrificava coelho no altar. Porque é Deus que determinou os animais que ele gostaria que fosse sacrificado. E preste atenção já no detalhe. Olha quanta coisa nós estamos extraindo já desse início. Por que que Deus determinou que fosse gados, vacas e ovelhas? Porque o coelho, no exemplo que eu dei, você vai lá, caça ele no mato, você só tem um esforço de matar o coelho. Você não cuidou dele, você não teve trabalho nenhum com ele, você não teve gasto nenhum com ele. Então você só foi lá, matou o coelho, trouxe ele e simplesmente você foi lá e queria oferecer. Então Deus já determina os animais que seriam permitidos oferecer. Ou seja, seria gado. E gado não é selvagem. Gado, você tem que cuidar. A vaca, ela nasce, ela tem todo um processo, você precisa dar comida, você precisa cuidar da mesma forma que as ovelhas. Então, Deus não recebe nada que não tiver um custo para você. Então, qualquer coisa que você for ofertar a Deus, Deus exige que tenha um custo para você. Para quê? Para você, quando ofertar a Deus, você está falando, Deus, eu estou te dando algo que teve um custo para mim aqui, Senhor. Então eu estou me despojando, tirando algo que teve um custo para mim, porque eu quero ofertar para o Senhor o melhor. Então vocês estão vendo aqui os princípios espirituais que nós estamos tirando do texto? Sim ou não? Sim. 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 Olha os princípios. Vamos lá. Aí Deus continua dizendo, se a sua oferta for holocausto, oferecerá macho, sem mancha. Vamos pegar essa primeira parte. Oferecerá macho sem mancha. Primeiro, tinha que ser do gado e ele tinha que ser macho. E por que que tinha que ser macho? Por dois motivos. O primeiro motivo é que o macho era o mais caro do rebanho, porque era o chamado macho reprodutor. Então, o custo dele era maior. Então, Deus, para ensinar o povo, tinha uma pedagogia aqui, para ensinar o povo a se despojar do seu apego material, né? Deus dizia, irmão, saiu aqui, desculpe. Deus dizia, vocês têm que oferecer um macho, porque o macho tinha um custo maior. A segunda questão era, se você oferece o macho, então, se tinha 10 fêmeas e tinha lá 3 machos, você só precisava de um macho para fazer a reprodução e não precisava mexer ali nas 10 ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas produziriam a lã, produziriam o leite para alimentar as famílias. Então, Deus queria deles o mais caro. Porém, ao mesmo tempo, Deus olhava para eles e falava, as ovelhas fica para que vocês possam se alimentar da carne dela, para que vocês possam se alimentar do leite dela. Então, macho era o mais caro. E se matasse um macho, não faria falta no sentido de alimentar ali o povo, porque teria as fêmeas que gerariam mais crias e também daria o leite para alimentar o povo. Só que além de ser macho, ele teria que ser sem mancha. Ou seja, ele não poderia ter defeito. Então Deus diz para eles, eu quero o mais caro e eu quero o melhor macho.
porque poderia ter 3 machos, mas um desses machos, a que mancha, irmãos, é sentido de defeito, poderia ter algum defeito. Então Deus, para ensinar para eles que ele requeria o melhor deles, falou, olha, tem que ser o mais caro e tem que ser sem mancha, ele tem que ser perfeito, porque sacrifício para mim tem que ser perfeito. Eu só recebo sacrifício perfeito. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Continuemos. Sim. E porão a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então, Deus falou, olha, quando vocês forem fazer o holocausto, depois eu vou explicar o holocausto, vocês vão ter que escolher o macho, sem mancha. Quando vocês forem oferecer, tem que ser o melhor, porque sacrifício para mim tem que ser perfeito. Quando vocês forem fazer isso, coloca a mão de vocês sobre a cabeça desse animal e mata esse animal. Então a pessoa colocaria a mão na cabeça desse animal, os pecados seriam transferidos simbolicamente para esse animal, e aí Deus fala para eles, olha, para que seja aceito por ele quem? Por Deus. Para a sua expiação. O que é a palavra expiação? Não vou dar detalhes dela, porque na matéria de soteriologia, doutrina da salvação, nós vamos trabalhar bem esse tema. Mas a palavra expiação, de forma geral, o significado dela é cobrir pecados. Tá? Então, quando o animal morria, o sangue dele era recolhido, aquele sangue servia para cobrir o pecado do ofertante. Então, quando o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolizava que ele estava transferindo os pecados dele para o animal inocente, e esse animal inocente, o sangue desse animal inocente, cobriria o pecado desse ofertante. Tudo bem? Amém. Tudo bem. Mas amém. Vamos lá, continuemos. Depois, o ofertante degolava o bezerro, o animal, e os filhos de Arão ofereciam o sangue sobre o altar, diante da tenda ou da porta da tenda da congregação. Quem oferecia, ele escolhia o animal, era o ofertante. Detalhe, quando ele estava aqui degolando o bezerro sentia dor, sim ou não? Sim. 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 O bezerro gritava? Creio que sim. Sim. Sim, bom, Sim. morte do bicho, tá passando a faca no pescoço dele. O ofertante, ele matando o animal ali, ele, vamos dizer assim, humanamente, né? Sentimentalmente falando, ele sentia ou não sentia a dor do animal, via a tristeza do animal, ele falava assim no coração, na consciência dele, falava, olha o que o meu pecado produziu. Eu estou aqui matando o animal e eu só posso ser perdoado porque esse animal está morrendo aqui, um animal inocente morrendo no meu lugar. Ele tinha ou não tinha essa consciência? Ah, com certeza. Tinha. Sim. Ô, Felipe, você aí com certeza. E é exatamente isso. Então a pessoa ia oferecer, ele viu o bichinho lá. E detalhe, se era um gado, pense no seguinte, se era um gado que ele cuidava, se era uma ovelha que ele cuidava, imagina ele ter aquela ovelhinha que ele viu nascer, que ele cuidava todos os dias, ele muitas das vezes brincava com essa ovelha, ou com esse gado, né? Com esse bezerro, ele viu o bichinho crescer, ele viu o bichinho mamando lá na mãe, ele criava empatia. Quem tem animal sabe que você cria uma certa empatia a depender do animal. Então ele via aquele animal morrendo e ele falava, olha o que o meu pecado causou. Por conta do meu pecado, esse animal, que não deve nada, que é inocente, vai ter que morrer, mas eu estou transferindo para ele o meu pecado. E aí ele tinha que esfolar, o animal já estava morto, ele tinha que esfolar, esquartejava, ele cortava o animal em pedaços, e somente o sacerdote é que poderia oferecer esse animal sobre o altar, pondo em ordem a lenha. Preste atenção, o altar, e no altar tinha a lenha. E olha aqui, também os filhos de Arão, sacerdotes, porão em ordem os pedaços, sobre onde, irmãos? Onde que colocava os pedaços? Lenha. Sobre Em cima a da lenha. lenha. Essa Sobre a lenha lenha. estava Lenha. sobre a lenha, e a lenha estava onde? No altar. Altar. Cheio de Altar. fogo ali, queimando, correto? E aí vem aqui, ó. Porém, a sua fressura, irmãos, fressura, ela, a depender da Bíblia aí, ela é uma espécie de gordura que fica ali sobre os rins.
Ela está associada com essa questão de gordura. É uma capa que cobria os rins ali do animal, tá? Porém, a sua fressura, ou a gordura que cobre os rins, e as suas pernas lavar-se-ão com água. Por que que eles tinham que lavar as pernas do animal com água? Porque o animal, principalmente a parte traseira do animal, quando o animal faz xixi, ele suja as partes traseiras e as partes dianteiras. Então Deus diz, no meu altar eu não quero nada sujo. Tem que limpar, porque o animal defecava. Alguns deles, ali no momento que eram mortos, a dor era tão intensa que eles, muitas das vezes, urinavam e até defecavam. Então, eles tinham que lavar as pernas do animal, porque elas estavam sujas ou de fezes ou de urina. Deus falava, no meu altar tem que ser coisa limpa. Muito bem. Continua dizendo aqui, ó. Se a sua oferta for de gado miúdo, tinha os gados graúdos, boi, e os miúdos, que era o quê? Os gados menores. Ovelhas, os filhos de Arão, os sacerdotes, vão aspergir o sangue sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, da mesma forma, e aqui só repete, tá? Aí também tinha as aves que eram oferecidas, e no caso das aves, o sacerdote é que fazia todo o processo. Porque a ave era tão pequena que o próprio sacerdote, ele fazia esse papel de oferecer, tá? Era o sacerdote que torcia o pescoço ali com a unha, tá? E ele queimava sobre o altar, era o sacerdote que fazia, por quê? Porque é um animal muito pequeno. Então, chegamos aí ao 17. Lemos o texto. Esse texto, ele é um texto literal no seu sentido. Acontecia tudo isso aqui de forma literal, o sacrifício, a morte do sacrifício, a escolha, o sacerdote, de modo literal. Só que agora nós temos que olhar para esse texto de uma forma alegórica. E quando eu falo de alegoria, vocês pensam em quê? Em tipologia. É agora que entra a alegoria do texto e a tipologia. Vamos voltar para nós fazermos agora a alegoria do texto e aplicar a tipologia. Mas isso tem que ser feito com responsabilidade e com base e fundamentação bíblica. Voltemos ao início do texto para nós fazermos agora a aplicação. Então agora eu vou fazer a tipologia. E o que é a tipologia? Jesus, ele é o centro das Escrituras, sim ou não? Sim. 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 Faltou uma voz, não, Rose? Sim. Eu falei sim. Ah, isso. Jesus está aqui nesse capítulo 1 de Levítico, sim ou não? Sim. 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 Sim, ele tá. Tá. De forma literal? Literal. Não. Literal. Não literal. Não é literal, não. Isso. Então Jesus está aqui de forma Alegórica. alegórica. E aí quando nós falamos de forma alegórica, aí nós aplicamos a tipologia. Então eu vou mostrar para vocês Jesus aqui nesses versos. Tudo bem? Com responsabilidade e fundamentando na Bíblia. Então, quem não tem a capacidade de interpretar o texto alegoricamente e tipologicamente, ele não vê beleza nesse texto, porque ele está lendo o texto somente de forma literal. Ele não consegue enxergar aqui a alegoria e a tipologia. Então vamos enxergar aqui a tipologia e a alegoria para vocês verem a beleza que está nesse texto de Levítico. Então vamos lá. Primeiramente, Deus chama a Moisés. Moisés, ele era o quê? O mediador. O que é o mediador? É aquele que Deus usa para falar com outros. Então, quando Deus ia falar com o povo, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Então, foi através de Moisés que a mensagem chegava ao povo, sim ou não? Sim. 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 Tá aqui o texto dizendo, ó, Deus chamou a quem? A Moisés. E falou com ele da tenda da congregação, dizendo, fala aos filhos de Israel. Muito bem. Então, Moisés, ele era um intermediário e um mediador entre o povo e Deus. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Quando o povo queria falar com Deus,
O povo ia diretamente a Deus ou o povo procurava Moisés? Procurava Moisés. Moisés. Ela Moisés. Muito bem, vamos já fazer a aplicação agora, alegórica e tipológica no texto. A Bíblia diz para nós que Jesus foi aquele que veio revelar Deus a nós. Então, da mesma forma que Deus usou Moisés para trazer a lei para o povo, Deus usou Jesus para nos trazer a graça mediante, agora, a verdadeira interpretação da lei. Moisés nos trouxe a lei, mas quem nos trouxe o evangelho, as boas novas de salvação, quem foi? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus é o nosso Moisés. Jesus é o nosso intermediário. Então, ninguém consegue falar diretamente com Deus sem passar pelo mediador chamado Jesus. Da mesma forma que o povo de Israel não podia falar diretamente com Deus, porque tinha que passar por Moisés, da mesma forma também, hoje, qualquer pessoa que quer falar com Deus, que quer se achegar a Deus, ele só pode fazer isso através de Jesus, o nosso mediador. Tudo bem? Amém, pastor. Bem profundo isso aí. Então vamos lá. O que eu estou fazendo agora? O texto é literal, no sentido de que Deus chamou Moisés, mas agora eu estou aplicando a alegoria no texto. Porque o texto aponta para Jesus, que é o nosso mediador. E quando eu falo que eu tenho que provar isso na Bíblia, irmãos, Moisés, o próprio Moisés, lá em Números, se eu não me engano, abra a Bíblia de vocês aí em Número. Vamos ver se a minha memória me ajuda aqui. Deixa eu achar aqui. Números. Deuteronômio 18, 15. Lê o 15 e o 18. Qualquer pessoa, Deuteronômio 18, 15 e Deuteronômio 18, 15 e Deuteronômio 18, verso 18. 18, 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. 18. Eu lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quem é esse profeta? Jesus. Jesus. Tá bom? Vocês estão falando. Olha o que eu estou mostrando para vocês. A alegoria tem que ser feita com responsabilidade. Não é simplesmente você chegar aqui e falar, não, mas Moisés simboliza isso, significa isso. Não. Você tem que fazer essa alegoria e essa tipologia com base na Bíblia. Então, eu só estou citando esse verso, mas vamos achar mais versos para comprovar o que nós estamos dizendo aqui. Abra a Bíblia de vocês em João, o capítulo 1, verso 45. Quem achou, lê para nós aí. É 45 de João. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, que é Jesus Nazareno, filho de José. Então, Filipe, né? Ele diz aí a Natanael. Isso. Nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E de quem escreveram os profetas. Quem é ele? Jesus de Nazaré, o filho de José. Então, o que Filipe está falando para Natanael? Quando Jesus o chama, ele diz assim, ei, Natanael, lá na lei, lembra que Moisés falou lá em Deuteronômio 18, 15, 18, 18, que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele? E que ele falaria tudo o que Deus o colocaria na boca? Eu acabei de achar. E sabe qual é o nome dele? Jesus de Nazaré, o filho de José. Tudo bem? Sim. Amém, pastor. Vamos lá. Vamos pegar mais um texto bíblico. Atos 3, 22 e 23. Capítulo 3, verso 22 e 23. Isso. Então eu vou ler aqui. Porque Moisés disse,
O Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Quem é esse profeta? Jesus. Jesus. Então, vocês percebam, Felipe, aproveita que você está em Atos, abre em Atos 7:37. 7:37? Isso. Eu vou ler aqui. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, na minha tradução aqui, certo? Então, irmãos, quando eu fiz aqui a aplicação alegórica e tipológica do texto, eu provei na Bíblia para vocês que Moisés, ele é a figura, ele é a representação de Jesus, sim ou não? Sim. Está aí na Sim. Bíblia? Isso. Então, isso é a representação alegórica do texto. Você está lendo o texto de forma literal, só que por trás, no fundo desse texto, ele tem uma alegoria. Ele tem uma tipologia. Então, Moisés, ele é um tipo de Cristo, ou seja, ele é uma figura real, mas da forma com que Deus usou, ele representava Deus usando a Jesus Cristo. Vamos continuar no texto. Falou com ele da tenda da congregação. Depois nós vamos falar um pouquinho aí do tabernáculo. Fala aos filhos de Israel: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis de gado, de vacas e de ovelhas. Lembra que eu falei aqui que é quando você oferecer, quando você quiser oferecer, Deus está dando aqui o livre-arbítrio para a pessoa oferecer ou não oferecer a oferta. Aí Deus fala: se for de gado, oferecerá macho sem mancha, ou seja, sem defeito. Porque Deus só aceita sacrifício se ele for sacrifício sem defeito. Muito bem, vamos fazer a aplicação tipológica do texto. Jesus, irmãos, aí eu explico para vocês o que é o holocausto. A palavra holocausto significa aquilo que sobe. E ela tem também um sentido de queimado inteiramente. Então, o holocausto, com exceção do couro e da gordura, ele era totalmente oferecido a Deus. Não ficava nada, com exceção do sacerdote, tá? Não ficava nada para o ofertante. Então, quando ele ia levar a oferta de holocausto, ele era oferecido totalmente a Deus. Ele era entregue na sua totalidade. O que isso aqui mostra para nós? Primeiramente, a aplicação espiritual. Sempre tem essa aplicação espiritual. Deus estava ensinando para eles: quando vocês fizerem uma oferta para mim, eu quero que vocês ofereçam integralmente para mim. Eu não quero metade. Eu não quero parte. Não divida a oferta comigo. Então, Deus está dizendo: quando você se entregar a mim, enquanto sacrifício agradável, eu não quero metade sua e o mundo fica com a outra metade. Eu não quero que você fique com um pé na minha presença e um pé no mundo. Eu não quero que você me dê 50% e dê 50% para Satanás. Eu não quero que você seja um templo dividido, onde você queira que eu fique, que eu habite em você em 50% do teu corpo, do templo, e 50% Satanás habita também. Eu não quero você frio, né? E eu não quero você morno. Eu quero você quente. Porque se você for frio, para mim não serve. Se você for morno, eu te vomito da minha boca. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você serve ao mundo, ou você serve a mim. O diabo quer você dividido. Metade para ele e metade para Deus. Porque ele sabe que no final você vai para o inferno com ele. Porque Deus não aceita metade. Agora, o Deus não. Deus não aceita metade para o diabo e metade para ele. Deus quer o sacrifício perfeito. Deus quer o holocausto. Deus quer que você ofereça a sua totalidade a ele. Se entregue a ele de corpo, alma e espírito.
Deus não quer metades nossa. Deus quer a totalidade. E aí, nós fazemos a aplicação, isso é aplicação espiritual e prática do texto para a nossa vida. Só que agora nós aplicamos a alegoria e a tipologia. O holocausto não deveria ser totalmente entregue a Deus? Sim ou não? Sim. Sim, totalmente entregue. Ele era queimado totalmente. Jesus, ele, quando veio nos salvar, ele disse, e a vontade dele era fazer a vontade do Pai dele, ou seja, Deus. Jesus Cristo, quando ele veio como holocausto vivo para morrer pelos nossos pecados, ele se entregou totalmente a Deus, do início ao fim. Não houve um segundo sequer em que Jesus olhasse para ele mesmo. Ou seja, a vontade dele e o desejo dele girava em torno de entregar a vida dele completa em sacrifício vivo e agradável a Deus. Quando Maria chega para ele e fala, olha, faz isso aqui, né? Faz tudo. Jesus transforma a água aí em vinho. Jesus, já não tem mais vinho lá, como que você vai fazer? Jesus disse, que tenho eu contigo, mulher. Isso não era uma forma desrespeitosa não, tá? Pelo contrário, era muito respeitoso. Eu vim aqui para fazer a obra do meu Pai. Então, a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu Jesus pela metade ou Deus nos deu Jesus de forma completa? De forma completa. Jesus, a obra que ele fez, a entrega que ele fez para Deus, foi por partes ou foi completa? Completa. Então Jesus é o nosso holocausto, que foi oferecido sobre o altar, que daqui a pouco nós vamos ver, chamado cruz. Detalhe, olha o que o outro verso diz. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então Jesus, ele como animal inocente, e não tinha pecado, morreu em nosso lugar. E olha o que o texto diz. Todos nós, irmãos, que aceitamos a Cristo, e toda a humanidade, é devedora em termos de pecado diante de Deus. Mas Deus enviou Jesus como holocausto, e todos aqueles que se apropriam do sacrifício de Jesus Cristo, coloca simbolicamente as mãos sobre a cabeça de Jesus, Jesus carrega os pecados daqueles que creem nele e morre no nosso lugar. Então, esse animal, quando ele morria, ele sofria. O animal, quando era esquartejado, quando o couro dele era tirado, ele ficava desfigurado, sim ou não? Sim. 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 Sim, totalmente desfigurado. Abram a Bíblia de vocês agora, em Isaías, o capítulo 53. Isaías 53, eu não vou pedir para vocês lerem, só acompanhem. Verso de número 2. Primeiramente, de quem que é esse verso? Todos vocês conhecem. De quem é essa pessoa que o profeta está falando? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus, exatamente. Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O holocausto, o animal, quando era morto, era arrancado o couro dele, era decepado, arrancado as vísceras dele, o animal ficava totalmente desfigurado. Aquele animal que você achava, vamos pensar numa ovelha, que você achava ele bonitinho, a partir do momento que você colocava as mãos sobre ele, ele era morto, e ele era degolado, e ele era esquartejado, a beleza dele tinha ido embora. Então, aquele holocausto, aquele animal morto, representava Jesus. Era o mais desprezado e mais indigno dentre os homens. Homem de dores. O animal sentia dor quando morria? Sim ou não? Sim. Sim. Jesus, no ato da crucificação, né? Ou melhor, no ato da crucificação não. Em vida, Jesus foi um homem de dores.
E por que ele foi um homem de dores? Porque Jesus não sofreu somente lá na cruz. Jesus sofreu em todo o ministério dele. Irmão Dilon, de que forma que Jesus sofreu em todo o ministério dele? Então vamos falar aqui rapidamente. Jesus pregava a verdade e as pessoas não davam crédito. Isso cria, irmãos, uma tristeza no seu coração, sim ou não? Quando você fala a verdade e a pessoa não dá crédito, cria ou não cria? Cria. Sim. Sim, uma dor no teu coração. Jesus, ele era desacreditado dos seus irmãos. Os irmãos não criam que ele era o Messias. Os irmãos chegaram a chamar Jesus de louco. Jesus tinha um peso de uma responsabilidade muito grande. E o peso da responsabilidade traz com ele também o sofrimento. Jesus se angustiava de ver o pecado da humanidade. Jesus tinha uma tristeza profunda por ver o estado em que as pessoas se encontravam. Várias passagens bíblicas, vocês vão ver, que diz o texto, e moveu-se o Senhor de íntima compaixão. Então Jesus se compadecia das pessoas. Nós aqui, como pecadores, quando você olha para esse mundo do jeito que ele está, hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, irmãos, é uma podridão, é um descaso muito grande, é uma injustiça muito grande, muita gente sofrendo, é calamidade para todo lado, é guerra para todo lado, você para no farol, tem pessoa pedindo ajuda, você olha para os políticos, você só vê esses políticos querendo arrancar o dinheiro, manter os privilégios deles, e consequentemente os pobres, nós estamos largados, você vê pessoas desempregadas, pessoas passando necessidade, a vida está difícil. Isso para nós que somos justos ou justificados diante de Deus, não cria em nós um sentimento de tristeza, sim ou não? Sim. Sim. Muito. E essa tristeza não traz um certo sofrimento para nós, sim ou não? Sim, Sim. traz. Traz. Imagina Jesus que era santo, sem pecado nenhum. Continuemos aqui. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos, estou no verso 4, por aflito, ferido de Deus, porque o animal lá era ferido, mas ele foi, verso 5, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ó, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele foi ferido pelas nossas transgressões. Lembra lá no texto que nós lemos que o ofertante colocava as mãos sobre o animal, transferindo os pecados para o animal. Então o animal carregava, simbolicamente falando, o pecado, alegoricamente falando, os pecados do ofertante. E morria no lugar do ofertante. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele carrega, ou ele carregou os nossos pecados, as nossas enfermidades, tudo que é mal em nós, ele levou sobre si. E ele morreu para que nós fôssemos sarados. Então ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Então o animal era morto para que o sangue do animal fizesse expiação. Jesus, como Cordeiro de Deus, levou sobre si as nossas mazelas para que através do sangue derramado dele na cruz do Calvário, nós pudéssemos receber o perdão. Nós éramos no Velho Testamento o ofertante que levava a oferta, e Jesus era o animalzinho que seria ofertado. Nós éramos o ofertante que colocávamos a mão sobre a oferta, essa oferta carregava os pecados, essa oferta, o animalzinho morria, sentia dor, para que o ofertante pudesse ir para casa com a consciência tranquila, dizendo: Deus recebeu o sacrifício e aquele meu pecado foi expiado, porque o animal inocente morreu em meu lugar. Continuemos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Olha agora o verso 7. Como um cordeiro. Lembra lá da oferta? Então Jesus, ele era aquele cordeiro que em alegoria, olha aí o termo, em tipologia simbolizava ele. Então todos aqueles animais que morriam ali, eles eram uma alegoria, eles eram uma tipologia do verdadeiro Cordeiro de Deus, que foi levado ao matadouro. O cordeiro era levado até o altar. Jesus foi levado até a cruz. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E aí, eu pulo para o verso 10, que diz:
todavia ao Senhor agradou moê-lo, ou seja, agradou matá-lo, vocês vão entender se agradou aqui, matá-lo, agradou esquartejá-lo, agradou moê-lo, arrancar o couro, porque sabia que somente através dele poderia ser feito a expiação. Então, olha o que diz o verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Levítico 1, quem fazia a expiação do pecado? Era o sacerdote. Não. Não, o animal, perdão, pastor. Nossa. Isso. Quem fazia, irmãs, a expiação lá pelo pecado? O animal. Era os ofertantes, era o animal. Isso, os animais faziam expiação, nós lemos lá. Aqui, no verso 10, está dizendo, quando ele, o Cordeiro de Deus, se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, podem voltar lá para o texto. Jesus é aquele que fez expiação pelos nossos pecados, e preste atenção, foi Deus que mandou Jesus para que através dele nós pudéssemos ter agora os nossos pecados perdoados. Porque Jesus era, simbolicamente falando, alegoricamente falando, tipologicamente falando, ele era o animal que estava aqui sendo morto. Continuemos aqui, só para a gente finalizar, eu só vou voltar, vou liberar o intervalo aí para a gente finalizar aqui, porque eu não quero perder a linha do raciocínio, tá? Os filhos de Arão, os sacerdotes, porão sobre o altar a lenha. E sobre a lenha, verso 8 aqui, ó, os pedaços da cabeça do Edém, sobre a lenha. Irmãos, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, quando ele morreu, ou melhor, quando ele estava sendo ali, podemos usar a expressão, sacrificado, no processo de morte pelos nossos pecados, eles colocaram o corpo de Jesus sobre um ferro, sobre uma prancha de prata. Eles colocaram o corpo de Jesus sobre o quê? Madeiro. Madeiro. Colocaram sobre a lenha. É por isso que o texto vai dizer que eles colocavam os pedaços, o corpo do animal, simbolizando o sofrimento e o corpo dilacerado de Jesus sobre o madeiro, sobre a lenha. Então as partes do animal, simbolizando a Jesus, alegoricamente, tipologicamente falando de Jesus, colocava sobre a lenha. E lembre-se que eu disse para vocês que eles lavavam o animal para ser ofertado. E por que eles lavavam o animal? Porque o sacrifício, ele tinha que ser um sacrifício limpo, um sacrifício perfeito. O animal tinha que ser sem mancha, porque Deus, ele mostrava para ele, o sacrifício para expiar os pecados de vocês tem que ser limpo, tem que ser sem mancha. Aí nós vamos para a Bíblia e nós vamos ver que por que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Ele, como Cordeiro de Deus, nunca teve pecado. Abra a Bíblia de vocês em Hebreus, o capítulo 4 e o verso de número 15. E a partir daí, nós vamos ler outros versos. Bem rapidinho aí, alguém. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ótimo. Então vamos lá. O animal que era oferecido tinha pecado, irmãos? Não. 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 Era um animal inocente. Daqui a pouco nós vamos ver a questão do inocente aí. Então, aquele animal, ele era lavado, ele não tinha pecado e simbolizava o quê? A pureza. Ou seja, Deus só aceitava algo que partisse do ofertante. Algo que o ofertante tivesse contato. Algo que fosse da casa do ofertante. Aí eu pergunto para vocês, Jesus, simbolicamente falando, era um desconhecido de Deus? Não. Não. Jesus era da casa
casa de Deus, sim ou não? Simbolicamente falando? Sim. 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 Então, Jesus foi enviado pelo Pai. O sacrifício que os homens ofereciam tinha que custar um valor, tinha que custar algo para eles, sim ou não? Sim. Sim. Sim, tinha que Sim. custar. Eu pergunto para vocês, quando Deus envia Jesus, o preço para enviar Jesus foi alto ou foi baixo para Deus? Muito alto. Muito alto. Altíssimo, né? Sim. Porque ele enviou o seu único filho para morrer por um bando de pecadores que somos nós, para o filho dele passar todo aquele processo, mas ele sabia que era o modo que teria para resgatar a humanidade dos seus pecados. Então, eu pergunto para vocês, o animal era inocente. O animal, ele era imaculado, no sentido de não ter mancha. Lembra lá que o animal não podia ter mancha? Sim ou não? Sim. Estão lembrando? Vou voltar aqui, ó. Escolherá o macho sem mancha. O que é algo imaculado? É algo sem mancha, tudo bem? Sim. Sim. A palavra sem mancha é o mesmo que imaculado. Então, quando você fala imaculado, você quer dizer, é uma pessoa que não tem mancha. Ela é imaculada, ela é limpa, ela é perfeita. Felipe, lê para nós aí Hebreus 7, 26. Verso 26, pastor. 26. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então, Jesus, ele era sem mancha, ele era santo, ele era inocente e ele era imaculado, tal qual os animais lá do Velho Testamento. Entenda que santo também com a ideia de separado. A palavra santo significa separado. O animal não tinha que ser separado, olhava lá para a ovelha, 10 ovelhas. Você tinha que separar uma ovelha para ser oferecida. Então, o que vocês estão vendo aqui nesse texto simboliza literalmente a pessoa de Jesus Cristo, tá? Tem os detalhes aqui da fressura, da gordura, o porquê que tinha que se oferecer, mas eu não vou falar para vocês sobre esses detalhes. E nós não entramos aqui na parte dos sacerdotes. O Felipe acabou de ler, ó, porque nos convinha ao sumo sacerdote. Então, Jesus, além dele ser o animal aqui, ele também era o sacerdote. Por enquanto, nós só aplicamos a alegoria e a tipologia ao animal. Nós não aplicamos ainda ao sacerdote. Então, só para vocês terem ideia aqui do sacerdote. Arão, verso 11 aí. Arão como sacerdote, os filhos de Arão, o sumo sacerdote, foi Deus que escolheu a Arão. Não foi Moisés que chegou e falou, não, eu vou escolher Arão para ser o sumo sacerdote. Quem foi que escolheu? Foi o próprio Deus. Isso significa, irmãos, que quem determinou que Jesus fosse sacerdote não foi homem nenhum. Foi o próprio Deus que determinou que Jesus fosse o sacerdote. E os filhos de Israel só poderiam oferecer sacrifícios através do sacerdote. Porque era o sacerdote que tinha a função de oferecer o sacrifício. Agora nós estamos aplicando a tipologia, estamos aplicando a questão da alegoria, não mais no animal. Nós estamos aplicando agora ao sacerdote. Então, todo sacrifício só poderia ser oferecido pelo sacerdote. Moisés, ele era o mediador, representava Cristo. Arão era o sacerdote, representava Cristo. Só que Moisés, ele não poderia oferecer sacrifício. Moisés, com toda a autoridade que ele tinha, foi designado a Arão oferecer o sacrifício. Porque foi Deus que determinou que somente através de Arão o sacrifício fosse oferecido. Isso nos remonta, ou isso nos leva aqui, irmãos, a mostrar que Jesus é o nosso único mediador. Timóteo 2,5. Então, Moisés, ele era o mediador. O que era o mediador, irmãos? Aquele que ficava
fazendo o meio de campo entre Deus e os filhos de Israel. Arão também era o mediador, porque era somente através de Arão que poderiam ser feitos os sacrifícios. Ninguém poderia oferecer sacrifício por ele mesmo. Os sacrifícios tinham que ser levados ao santuário, feito todo aquele processo, e o sangue era o sacerdote que pegava e era oferecido lá no templo ou no tabernáculo. Então não podia ter oferta, ninguém podia oferecer diretamente, a não ser se tivesse o sacerdote como mediador. Então o sacerdote, ele estava entre Deus e os homens. Ele fazia a ponte, a ligação entre Deus e os homens. O que nos diz aí 1 Timóteo 2,5? Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então quem é o nosso único mediador? Jesus. Alguém pode chegar diretamente a Deus sem passar por Jesus? Não. Não, porque da mesma forma que lá no Antigo Testamento Deus já mostrava isso, que ninguém poderia oferecer oferta se o sacerdote não mediasse, da mesma forma, ninguém pode chegar até a Deus se não for através da pessoa de Jesus. Por isso que ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que Jesus está querendo dizer é, ninguém chega com oferta. Ninguém pode chegar a falar com o Pai diretamente, porque todos são pecadores. E o Pai só aceita vocês porque eu, como cordeiro, morri para expiar os pecados de vocês, e eu também era o sacerdote que fazia a mediação que faço a mediação entre vocês e Deus. Se vocês lerem agora esse capítulo 1 de Levítico, vocês vão ler da mesma forma que vocês liam antes? Não. Não, de jeito nenhum. Não. E por que vocês não vão ler da mesma forma? E olha que eu não expliquei todos os detalhes, tá? Eu poderia explicar o que era o altar aqui. Percebam essa questão dos pedaços, por que era oferecido a gordura. Eu poderia explicar mais detalhes, tá? Mas eu só dei uma prévia para vocês entenderem como que nós devemos ler os textos bíblicos. E olha o verso 13 aqui, o sacrifício de cheiro suave ao Senhor. Ou seja, Deus se agradava daquele sacrifício que chegava. Por quê? O sacrifício era feito segundo as normas de Deus, o sacrifício era inocente, o sacrifício era imaculado, e o sacrifício, quem oferecia era o sacerdote, que era o mediador. Irmãos, por favor, guardem isso no coração. Porque essa ideia que eu estou mostrando para vocês aqui, em todas as aulas que nós formos tendo, vocês vão se lembrar disso aqui. Isso não muda, isso aqui está em toda a Bíblia. Em todos os versos que vocês leem na Bíblia, vai estar essa ideia que está aqui, de forma diferente, mas a ideia vai estar lá. Então, amanhã, por favor, amanhã, separa um segundinho aí dos teus afazeres e lê esse texto de Levítico novamente. Para vocês perceberem agora como que esse texto ele vai estar mais gostoso de ler. Por quê? Vocês não vão estar vendo aqui somente animais sendo mortos. Vocês não vão estar vendo aqui simplesmente regras. Vocês vão estar vendo aqui a pessoa de Jesus. Deus estava mostrando para eles aqui a forma de se chegar até a Ele. Então Deus aqui está dizendo, a única forma de vocês se chegarem até a mim é através desse sacrifício. Porque este animalzinho aqui, lá no futuro, ele se chamará o sacrifício perfeito que eu vou enviar. Quando João, o apóstolo, vê Jesus, ele aponta para Jesus e o que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava aqui, Deus mostrava Jesus para o povo de Israel aqui, mas através de alegoria, tipologia. Tudo bem? Então agora eu quero ouvir um pouquinho vocês
analisando ou batendo o olho nesse texto de Levítico, capítulo 1. É só esse capítulo, mas nós temos vários capítulos da Bíblia que vai ter essa ideia. Essa ideia que eu estou ensinando para vocês aqui, vocês vão ler a Bíblia e vocês simplesmente aplicam isso que eu estou falando em textos semelhantes a esse aqui, que vocês vão ver a figura de Jesus lá. Posso falar, pastor? Opa, vai lá, Felipe. Então, no comecinho, quando eu comecei a ler o livro de Levítico, um pouco depois que eu me converti, quando eu li o primeiro capítulo, eu falei, nossa, mas Deus ele é muito maldoso, por que Deus mandava sacrificar os animais assim? Mas só que eu lia, sabe o quê? Tipo, sem entender e sem, tipo, procurar o profundo. Mas depois que o Senhor escreveu aquele livro de Levítico, que eu acabei me interessando, e quando eu entrei nesse curso, e você acabou de explicar agora, aí isso trouxe para nós totalmente uma alegoria, uma simbolização de que o sacrifício perfeito era Jesus Cristo. Isso. Irmãos, olha a beleza que está aqui. Alguém teria que pagar o preço pelo pecado. Então, imagina a seguinte situação, né? Eu estou pegando a fala do Felipe, quando ele lia, né? E achava Deus maldoso. Felipe, eu também, antes de conhecer, é claro, né? Um pouco mais de Bíblia, era essa a impressão que eu tinha. Né? Eu falava, gente, mas para quê? E eu acho que eu ia um pouco mais além, Felipe. Eu falava, meu Deus, para quê? Assim, desculpa a expressão, irmãos, mas é o que passava no meu coração e na minha mente. Eu falei, gente, para que essa besteiraiada de matar animal, de tiro sangue, de fazer isso? Nossa, é como se eu, no meu coração, na minha cabeça, eu quisesse dizer, ué, mas para que Deus inventou essas besteiraiadas aí, né? É o que passava no meu coração. E é claro que hoje, né, a gente vê o quanto a gente é ignorante. É a nossa incapacidade de entender. Todos os textos bíblicos são belos, são maravilhosos, mas é a nossa incapacidade de entender. Aí, Felipe, deixa eu só pegar essa fala sua e fazer um paralelo que me veio à mente agora. E depois eu volto na questão do preço, tá? Do pecado. Eu fui convidado para ir lá no Vejam Só, um programa que eu acredito que vocês conheçam, exatamente para falar do meu livro de Levítico, né? Que eu fiz verso a verso. E o apresentador, esqueço o nome dele agora, ele Pastor Eber? Isso, Eber Campos, né? Ele disse o seguinte, está lá na entrevista, vocês podem acessar lá. Ele disse o seguinte, falou, rapaz, mas Levítico, a expressão que ele usou foi a seguinte, eu leio Levítico quando eu vou para a cama, estou sem sono, e eu leio Levítico para que eu tenha sono. Ele quis dizer que é um negócio tão maçante que você não consegue prestar atenção e que você não entende nada. Irmãos, dentro do meu coração, me veio uma vontade de responder para ele o seguinte, porque o que ele estava querendo dizer é aquela ignorância que eu tinha, e que também, de certa forma, o Felipe tinha, né? Fala, nossa, mas que texto maçante, que besteiraiada, né, que era o que eu dizia, que coisa sem sentido. O que nós estávamos querendo dizer é o seguinte, o Criador do universo, irmãos, era isso, indiretamente, não tinha o que fazer, e inventou esse monte de versículos bobos aqui, que não fazem sentido nenhum, e Deus simplesmente foi lá e falou, escreve essas coisas aí, pega o animal e faz isso, tal. E é como se nós disséssemos que o Criador do universo não fosse um ser inteligente, que nós fôssemos mais inteligentes a ponto de dizer que ele não tinha o que fazer. Então, a vontade que me deu foi responder para o Weber ali da seguinte forma, se você não consegue ler Levítico e enxergar a beleza que está ali, se você pega Levítico e acha ele maçante, se você pega Levítico e usa ele para dormir, me perdoe, mas o problema não está em Levítico, porque Levítico é inspirado, e foi o autor Deus quem o escreveu, e o problema não está em Levítico. E pode ter certeza que o problema não está no autor. O problema está na incapacidade de quem está lendo não compreender a beleza que está por trás desses textos. E é claro que eu não falei isso, até porque eu entendo, porque eu também já fui ignorante quanto a essa questão de enxergar não só em Levítico, mas em outros textos, a beleza. Por isso que quando a Bíblia diz toda a Escritura ela é proveitosa, ela é inspirada e ela é proveitosa, nós não podemos fazer separação, porque Levítico também é uma escritura inspirada e ela também é proveitosa para nos ensinar. E aí eu entro, agora vou voltar, na questão do que eu estava falando, o porquê que o Felipe achou Deus, vamos dizer assim, cruel, Deus maldoso,
pelo fato de mandar matar os animais. Porque é assim, irmãos, Deus ele é justo. E se Deus é justo, a injustiça, o pecado tem que ser punido. Então, vamos exemplificar com exemplos humanos. Uma pessoa que rouba, que furta uma bolacha no mercado. Não vou pegar uma bolacha, não. Vamos dizer uma pessoa que furta uma garrafa de vinho no mercado. Uma garrafa de vinho. Ele saiu do mercado, furtou, e ele foi pego ali pela polícia. Essa garrafa de vinho custa, vou chutar aí, tá, irmãos? R$20. R$20 é dinheiro hoje? É um valor expressivo? É um valor pequeno, mas é um valor, né? Isso, boa, irmã Rose. Já pegou o valor e já vai responder a lógica que eu vou colocar. É um valor pequeno, mas é um valor, certo? Então vamos lá, essa pessoa foi pega. O policial, ele cometeu uma infração que foi furto. O policial pode pegá-lo e falar assim, não, é um valor pequeno aí, eu vou te deixar ir embora. O policial, diante da lei, pode fazer isso? Não. Não, porque ele infringiu a lei. Muito bem. Imagine que ele levou ele lá para o DP, o delegado pode mandar ele embora sem lavrar ali o auto de infração? Não. Felipe? Sim, pode mandar embora. Sem lavrar o auto de infração? Sem fazer o BO? Não. Não, de forma nenhuma. Porque senão ele vai estar cometendo uma irregularidade. O delegado vai estar infringindo a lei. Tá? Então ele não pode fazer isso. Mesmo que seja uma garrafa de vinho que custou um valor de R$20, que hoje não significa nada. Vamos dizer que chegasse até o ponto dessa pessoa ser presa. Não tivesse fiança, tá? Fosse o crime inafiançável. Nesse caso aí tem fiança. Mas vamos dizer que não tivesse fiança. Ele ficasse preso lá, chegasse diante do juiz. O juiz poderia, diante da lei, o juiz tem que cumprir a lei, poderia por ele mesmo falar assim, falou, não, a lei manda que eu prendo você, mas eu vou liberar você. O juiz poderia fazer isso diante da lei? Não. 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 Então, o juiz teria que cumprir ou não teria que cumprir a lei? Teria que cumprir, com certeza. Teria que cumprir. Teria. Então, o nosso Deus, irmãos, é a mesma coisa. Nós somos, a humanidade, todos os humanos, são aqueles que furtaram a garrafa de vinho. E Deus não pode se furtar em deixar de condenar. Porque a pessoa cometeu, ou nós, né, a humanidade, comete as infrações que são os pecados diante de Deus. Então, como Deus é justo, e ele precisa cumprir as próprias leis morais criadas por ele não pode simplesmente chegar e falar assim, não, tudo bem, vocês erraram aí, mas eu vou passar por cima da minha palavra. Eu falei que não pode furtar, não tem problema, você furtou, fica por isso mesmo. Deus pode fazer isso? Não, porque se ele colocou as leis, ele tem que cumprir as leis que ele colocou para o bem da humanidade. Só o que acontece? Qual é a estratégia de Deus? Deus está aqui punindo o pecado. Só que Deus, ele usou a seguinte estratégia. Alguém vai ter que pagar pelo pecado. Alguém vai ter que ser punido pelo pecado. Então, no caso do capítulo 1 de Levítico, o ofertante é aquele que tinha cometido pecado. Deus poderia simplesmente falar, tudo bem, ofertante, você cometeu o pecado, vai embora aí, em paz, a tua consciência vai ficar limpa, porque eu falei que não podia fazer determinada coisa na lei, mas você fez, fica por isso mesmo? Não. Então a pessoa transgrediu a lei de Deus. A pessoa furtou o vinho. Então, Deus necessariamente teria que punir o pecado. Só que qual foi a estratégia de Deus? Eu não vou punir diretamente o homem. Eu vou dar uma chance para o ser humano. Eu vou punir o pecado no animal, porque um animal, ele não tem consciência de si, ele não é um ser pensante, ele é um inocente, sim, mas ele não é um ser pensante. Então eu vou punir o pecado do homem, do ofertante, no animal. Então, o salário, a punição do pecado é a
morte. Então alguém vai ter que morrer para que possa pagar o preço. E quando o animal morria, tipologicamente, alegoricamente, ele estava pagando o pecado no lugar do ofertante. Só que isso era uma forma provisória que Deus utilizava para aplicar a justiça dele, sem punir diretamente o pecador. Quando vem Jesus, ele fala: vou ter a paciência, o sangue do animal vai cobrir o pecado desse ofertante, até que venha o verdadeiro Cordeiro de Deus, que vai morrer no lugar de todos os homens. E aqueles que se apropriarem do sacrifício deste que morrerá por ele, eu vou perdoar todos os pecados. Então olha a beleza da lógica divina. Deus puniu o pecado da humanidade em Jesus, sim ou não? Sim, ele puniu. Deus continua? Sim. Deus continua sendo justo. Deus puniu o pecado na pessoa de Jesus. Então Deus agora, por ser justo, Deus puniu o pecado em Jesus e ele pode agora dar o perdão para o pecador. Vamos voltar à simbologia que eu estou fazendo com a pessoa que furtou o vinho. Imagina que a nossa lei permitisse alguém pagar o furto no lugar da pessoa. Imagina que a lei permitisse isso. Então vamos lá, agora, voltemos. A pessoa furtou. O policial foi chamado. O dono do mercado, do bar, ele falou: olha, ele errou. Eu estou sendo prejudicado porque ele furtou o vinho aí. A nossa lei permitia que alguém indenizasse, vamos colocar assim, a pessoa que foi furtada. O policial, diante dessa lei, nova agora, perguntasse pro dono do mercado: quanto foi a garrafa de vinho? O dono do mercado falou: foi R$20. O policial, ele tinha a opção de levar esse camarada preso, o que furtou, mas ele tinha a opção também de do próprio bolso dele tirar R$20 e pagar o prejuízo. Nesse caso, se o policial falasse: olha, eu vou ter misericórdia de você, não conheço você, você furtou, você fez coisa errada aqui, mas eu poderia te levar preso agora. Poderia levar você para condenação, mas eu vou ter misericórdia de você. Tirasse a carteira, pegasse R$20 e pagasse ali para o dono do mercado, dono do bar, que o vinho havia sido furtado. Nesse caso, o policial poderia fazer isso? Com essa lei, se ele tivesse a opção de pagar, creio que sim. Com a nova lei. Irmã Débora? Irmã Rose? Na minha opinião, acho que se ele fizesse isso, ele estava incentivando um roubo maior, de valores maiores, né, pastor? Não, mas assim, esquece da questão do incentivo. Só se atenha a essa questão. Ele poderia fazer isso? Poderia, né? Se alguém, naquele momento, visse, né, ali a pessoa furtar, mas não visse o policial pagar. Vamos imaginar a situação assim. A pessoa viu ele pagando, aliás, ele furtando, aí a pessoa viu o comerciante chamando a polícia, ele viu a polícia chegando, só que o policial, nessa nova lei, foi lá, pagou, né, e liberou ele, porque pagou os R$20, e aí essa pessoa que furtou foi embora, estava indo embora para casa dele. E essa pessoa que tinha visto lá a cena, mas não sabia que o policial tinha pago, acusasse ele e dissesse assim: ó, você foi aquele que furtou. Você é um devedor, rapaz, porque você furtou o comerciante lá. Então você deve para a justiça. O furtador diria para ele o seguinte, falou: não, eu furtei sim, na verdade. Eu cometi um erro sim, na verdade. Mas eu não devo nada para a sociedade. Mas por que você não deve? Porque o preço do meu furto foi pago pelo policial. Eu estou limpo diante da sociedade. Eu não devo nada para a sociedade. Porque eu mereço? Não. Porque teve um policial que, mesmo eu não merecendo, mesmo ele não tendo a obrigação de fazer o que ele fez, ele teve misericórdia de mim e pagou o preço do furto e do meu erro. Eu estou livre agora. É exatamente isso que Deus fez conosco, irmãos. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ele poderia nos condenar,
nos levar preso, porque nós éramos os roubadores ou os furtadores do vinho. Mas Deus, na pessoa de Cristo, ele representa o policial. Ele falou, olha, você não merece, vocês furtaram, e porque vocês furtaram, a lei diz que eu devo levar vocês presos e condenar. Mas eu vou ter misericórdia de vocês. Eu mesmo vou pagar o preço, os 20 reais, para poder libertar vocês. É por isso que Jesus morre na cruz do Calvário, paga o preço pelos nossos pecados, e agora nós podemos dizer o que está escrito lá em Romanos 8, primeiro. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo morreu, pagou por nós o preço do pecado lá na cruz, e agora nós não devemos mais nada diante de Deus. Porque o preço foi pago. Nós estamos livres da condenação. Nenhum delegado pode nos prender, nenhum juiz pode nos condenar. Porque o policial, Jesus Cristo, teve misericórdia e pagou o preço do nosso furto. Tudo bem? Tudo, agora está explicado, né? Entendi. Agora está explicado? Irmãos, esse detalhezinho que eu estou falando para vocês aqui, ele gira em torno de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Desde o início de Gênesis até o livro de Apocalipse, vai girar em torno desta lógica que eu estou passando para vocês aqui. Então, quando nós falamos de alegoria, é isso. Quando nós falamos de tipologia, é isso. Eu falei de algo literal, aqui, né? Estou dando um exemplo para vocês, do policial, da pessoa que furta, mas fiz a aplicação da alegoria e da tipologia dentro dessa história. Então, para aclarar um pouco mais o que é a tipologia, eu vou voltar para nós finalizarmos. Agora vai aparecer. Apareceu aí para vocês, né? Agora apareceu. Isso. Está lá, tipologia bíblica, certo? Nós vamos ter uma disciplina. A Vateber, eu fiz questão de colocar essa disciplina para vocês entenderem isso de forma mais profunda. Então isso aqui eu estou dando uma prévia para vocês, é básico do básico. Mas isso nós vamos aprofundar com outras matérias. E a tipologia bíblica, irmãos, ela não só se aplica aos animais. Eu peguei aqui o livro de Levítico só para dar uma ideia, mas há personagens bíblicos como José, como Moisés, como Adão. São o quê? Personagens reais, personagens literais, mas a vida e as circunstâncias que eles viveram e os fatos que Deus permitiu que acontecesse com eles, é tudo tipológico. Tem muita alegoria para você aplicar ali. Tá? Vocês dão uma olhada aqui no texto, e na aula que vem, eu começo aqui da tipologia, tá? Dou mais uma reforçada para vocês aqui só no termo tipologia, para vocês entenderem o que significa, e aí a gente avança para outro tema da aula, tá bom? Como eu não fiz o intervalo, e já deve estar aí, ó, 9h53, então está dando praticamente aí o nosso horário, nós vamos encerrar aqui. Vou pedir, a irmã Rose iniciou a oração, eu vou pedir agora ao Felipe para encerrar a nossa aula aí com oração. Pode orar, Felipe. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez aprender a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelos meus irmãos que estavam hoje presentes, meu Deus, mais um dia aprendendo, meu Pai. Pai amado, nos guarda, Senhor, nos livra, meu Pai. Que o Senhor, cada momento, possa abrir nossa mente ao ler a Tua palavra, que a Tua graça venha estar sobre nós, e que nós buscamos cada vez mais o oculto profundo da Tua palavra. E que o Senhor abençoe a noite de cada um, Pai amado, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Até a nossa próxima aula na quarta-feira.